Pouca coisa no futebol mexe tanto com a emoção do torcedor quanto ver um jogador identificado com um rival vestindo a camisa do seu maior concorrente. E é exatamente esse tipo de situação que está começando a ganhar força nos bastidores do mercado para a temporada de 2026, envolvendo o nome de Luís Henrique, ex-Botafogo, em uma possível transferência para o Flamengo. A simples circulação desse rumor já foi suficiente para incendiar debates, dividir opiniões e movimentar torcidas nas redes sociais. Porque não se trata apenas de uma negociação comum, mas de um movimento que carrega simbolismo, rivalidade e expectativa esportiva. O Flamengo, conhecido por buscar reforços de impacto para manter o elenco competitivo em alto nível, surge como um possível destino para um jogador que ganhou destaque no cenário nacional, enquanto o Botafogo, por sua vez, aparece no pano de fundo dessa história como parte de uma narrativa que envolve passado recente, identificação com a torcida e um histórico de confrontos diretos que sempre elevam a temperatura quando os dois clubes se encontram. Nesse contexto, a especulação deixa de ser apenas um boato de mercado e passa a ser encarada como um elemento que pode redefinir o clima da próxima janela de transferências, criando um ambiente de expectativa constante em torno de qualquer sinal que aponte para a concretização ou não desse movimento. Os rumores sobre a possível ida de Luís Henrique para o Flamengo começam a ganhar força justamente em um momento em que o mercado se mostra cada vez mais dinâmico, com clubes se movimentando de forma estratégica para antecipar negociações e evitar disputas mais acirradas por nomes que despertam interesse. O nome do jogador passa a circular em meio a análises de desempenho, projeções de encaixe tático e discussões sobre necessidade de reforços em determinados setores do elenco rubro-negro, criando uma narrativa que se alimenta de cada nova informação, mesmo quando ainda não há confirmação oficial. A cada menção em programas esportivos, a cada postagem de influenciadores do meio futebolístico e a cada comentário de bastidores, o rumor ganha novas camadas, misturando expectativa, incerteza e especulação. Esse tipo de cenário é típico de períodos que antecedem grandes janelas de transferências, quando o torcedor passa a acompanhar o noticiário com atenção redobrada, tentando decifrar o que é informação concreta e o que ainda faz parte do jogo de bastidores que envolve empresários, dirigentes e interesses cruzados entre clubes que disputam não apenas títulos, mas também espaço e protagonismo no mercado. Do ponto de vista esportivo, a possível chegada de Luís Henrique ao Flamengo é tratada como um movimento que poderia mexer com a dinâmica interna do elenco, adicionando novas opções e ampliando a competitividade por posições. Em um cenário de alta exigência, cada reforço passa a ser analisado não apenas pelo nome, mas pela capacidade de se adaptar rapidamente ao estilo de jogo do time, à pressão por resultados e ao ambiente de um clube que convive com expectativas elevadas em todas as competições que disputa. Ao mesmo tempo, a simples possibilidade de ver um ex-jogador do Botafogo vestindo a camisa do Flamengo adiciona um componente emocional à discussão, transformando uma negociação esportiva em um tema carregado de simbolismo, rivalidade e repercussão midiática, capaz de manter o assunto em pauta por semanas, mesmo sem avanços concretos nas tratativas. Nos bastidores, o que se comenta é que a próxima janela de transferências tende a ser marcada por movimentos ousados, com clubes buscando se antecipar para evitar que seus alvos se valorizem ainda mais ou sejam disputados por concorrentes diretos. O nome de Luís Henrique aparece nesse contexto como uma peça que poderia entrar em um tabuleiro maior de negociações, envolvendo interesses estratégicos, avaliações de custo-benefício e projeções de retorno esportivo. A dinâmica do mercado moderno faz com que rumores como esse ganhem vida própria, sendo alimentados por vazamentos pontuais, por análises de especialistas e pela própria reação das torcidas, que acabam se tornando parte ativa da construção dessa narrativa. Cada nova informação, mesmo que não confirmada, funciona como combustível para manter o tema em evidência, criando uma expectativa constante em torno de um desfecho que ainda parece distante, mas que justamente por isso mantém o público atento a cada detalhe que possa indicar um avanço ou um recuo nas conversas. À medida que a temporada avança e a próxima janela de transferência se aproxima, a especulação em torno de Luís Henrique e Flamengo tende a ganhar novos capítulos, com possíveis reviravoltas, esfriamentos e retomadas de interesse típicas de negociações de alto impacto. O torcedor passa a acompanhar o noticiário como se fosse uma série em andamento, na qual cada episódio traz novas pistas, mas raramente entrega respostas definitivas. Essa dinâmica cria um ambiente de expectativa prolongada, em que a simples possibilidade de uma contratação se torna assunto recorrente, alimentando debates sobre planejamento, ambição e estratégia de mercado.
Independentemente do desfecho, o rumor já cumpre um papel importante, ao expor como o mercado de transferências se tornou um espetáculo à parte dentro do futebol, capaz de mobilizar emoções, gerar engajamento e manter a atenção do público mesmo fora dos dias de jogo, transformando a próxima janela em um período de observação constante para quem acompanha de perto os movimentos do cenário esportivo. Com a aproximação da janela de transferências, a narrativa em torno do nome de Luiz Henrique começa a ganhar contornos ainda mais intensos, porque o tempo passa a ser um fator determinante no jogo de expectativas criado em torno dessa possível negociação. Cada rodada disputada, cada atuação individual e cada movimentação de mercado de clubes concorrentes interfere diretamente na forma como o rumor é percebido, ampliando a sensação de que algo pode acontecer a qualquer momento. O Flamengo, por ser um dos protagonistas do cenário nacional, acaba tendo cada movimento observado com lupa, e qualquer indício de sondagem, conversa preliminar ou interesse estratégico rapidamente se transforma em pauta para debates acalorados entre torcedores e analistas. Nesse ambiente, a possível chegada de um ex-jogador do Botafogo carrega não apenas o peso de uma contratação esportiva, mas o simbolismo de um movimento que atravessa rivalidades e reforça a ideia de que o mercado não reconhece fronteiras emocionais, apenas oportunidades. Esse tipo de especulação cria um clima de expectativa contínua, no qual o torcedor passa a interpretar cada silêncio como estratégia e cada vazamento como sinal de que algo está sendo costurado nos bastidores. Ao mesmo tempo, o impacto midiático de um rumor desse porte contribui para manter o nome de Luiz Henrique em evidência constante, independentemente de avanços concretos nas negociações. Programas esportivos, portais especializados e perfis dedicados ao mercado da bola passam a tratar o assunto como um enredo em construção, adicionando camadas de análise sobre valores envolvidos, possibilidades de encaixe no elenco e o contexto mais amplo do planejamento do Flamengo para 2026. Esse movimento cria um efeito de amplificação, no qual a repetição do tema fortalece a percepção de que a negociação é plausível, mesmo quando não há confirmação oficial de que conversas estejam em andamento. A cada nova menção, o rumor se consolida no imaginário do torcedor como uma possibilidade real, transformando a próxima janela em um período aguardado com ansiedade, como se fosse o capítulo decisivo de uma história que vem sendo construída aos poucos ao longo da temporada. Dentro desse cenário, a discussão sobre planejamento ganha força, porque uma possível contratação desse perfil costuma ser interpretada como sinal de ambição e de busca por protagonismo contínuo. O Flamengo, acostumado a figurar entre os principais protagonistas do mercado, acaba sendo associado a movimentos de impacto, e isso eleva o nível de expectativa em torno de qualquer rumor envolvendo nomes de destaque. A possível chegada de Luiz Henrique passa a ser vista como parte de um quebra-cabeça maior, em que cada peça adicionada precisa fazer sentido dentro de uma lógica de construção de elenco capaz de sustentar alto rendimento em competições simultâneas. Essa perspectiva amplia o interesse do público, que passa a enxergar a especulação não apenas como uma notícia isolada, mas como indício de um projeto mais amplo para a temporada seguinte, no qual decisões de mercado se conectam com ambições esportivas e com a necessidade de manter o clube em posição de destaque no cenário nacional. À medida que o assunto se prolonga sem um desfecho claro, o rumor se transforma em um elemento recorrente do noticiário, funcionando quase como um termômetro da expectativa criada em torno da próxima janela de transferências. O torcedor, exposto a informações fragmentadas e análises diversas, passa a conviver com a incerteza como parte natural do processo, acompanhando cada nova pista com atenção redobrada. Esse estado de expectativa prolongada mantém o tema vivo, alimentando discussões sobre o que pode acontecer, sobre como o elenco pode ser remodelado e sobre quais movimentos podem surpreender no próximo período de negociações. Independentemente do resultado final, a história construída em torno da possível ida de Luiz Henrique para o Flamengo já cumpre um papel central ao manter o mercado em evidência, transformando a próxima janela em um evento aguardado com ansiedade e curiosidade, capaz de prender a atenção do público do início ao fim.